O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o julgamento sobre os penduricalhos. Janaína Camelo, de volta no nosso 3 em 1 e vai trazer aqui para quando que esse julgamento foi adiado. Esse julgamento que se tornou uma nova novela, né? E que está mexendo com muitos outros interesses também. A gente está vendo as entidades dos juízes, dos promotores, pessoas que são muito influentes, estão reclamando dessa decisão do STF. Nós vimos até alguns bate-bocas ontem na sessão de julgamento lá acontecida no plenário. Janaína Camelo com todos os detalhes sobre esse adiamento. Jana. Pois é, Kobayashi, tinha toda uma expectativa, até previsto que o debate ia ser muito intenso hoje, né? Muito por conta de várias entidades que já protocolaram aqui no Supremo contra essa liminar, defendendo gratificações, auxílios, enfim. Esse julgamento ficou remarcado, então, para o dia 25 de março. Que foi anunciado pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Ele justificou que prefere julgar esse processo, essa liminar, junto com outros 2 processos sobre o mesmo tema, que tem repercussão geral. Então, tudo vai ser julgado em bloco no dia 25 de março. E que até lá fica valendo essa suspensão dos penduricalhos considerados ilegais, né? Lembrando que foram 2 decisões sobre esse tema agora, uma liminar do ministro Flávio Dino, uma primeira liminar, depois uma segunda liminar, então ele pedindo que sejam revistas as verbas, os pagamentos de verbas indenizatórias, suspensos aqueles que não possuem base legal. Depois veio uma decisão do ministro Gilmar Mendes, uma medida cautelar na última segunda-feira, reforçando essa liminar do ministro Flávio Dino, especialmente com relação ao Poder Judiciário. Então, até lá, fica valendo essas decisões. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, ele deu uma decisão negando o recurso da Associação dos Magistrados Brasileiros e reajustando ali para 45 dias o período para que esses órgãos se adequem, que façam essa revisão do pagamento dessas verbas. Negou também o adiantamento de parcelas, diz que só pode ser pago o que já estava previsto no período. Então, como você disse, o julgamento começou ontem, com as sustentações orais das entidades representativas, dos juízes, dos magistrados, ali, os interessados no processo. E aí teve, sim, um bate-boca, porque muitas dessas entidades já tinham entrado com recurso aqui contra essa liminar, né? E defenderam ali as gratificações, os auxílios. Inclusive, teve um momento que, em uma determinada sustentação oral do Sindicato dos Magistrados Brasileiros, o ministro Alexandre de Moraes, ele chamou a atenção, disse que os amigos da Corte, eles não estão aqui para dar seus posicionamentos, apenas informações técnicas para embasar os votos dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, chegou a dizer que tem que ser revista essa questão do amigos da Corte. Enfim, então, o que está em julgamento? Que agora vai ser julgado no dia 25, essa liminar do ministro Flávio Dino. Então, ele suspendeu os penduricalhos que não têm base legal, pediu que sejam revistos todos os poderes, né? Os órgãos dos 3 poderes revisem o pagamento das verbas indenizatórias. Ele disse que alguns tipos de auxílios são indevidos e estão dissimulados de indenizações. E aí acabam estourando o teto salarial, teto constitucional, que é de pouco mais de R$46 mil. E também determinou que o Congresso Nacional crie uma lei para regulamentar o pagamento dessas verbas indenizatórias. Disse que o Congresso está sendo omisso porque essa legislação já está prevista numa emenda constitucional que foi aprovada na época do pacote de corte de gastos, e aí o Congresso nunca aprovou essa lei, então também fez essa determinação. Só lembrando que o STF, o Senado e a Câmara decidiram trabalhar juntos também numa proposta de uma regra transitória para o pagamento dessas gratificações, auxílios e verbas indenizatórias. Kobayashi. Muito obrigado, viu? Janaína Camelo falando ao vivo com todas as informações do nosso judiciário. Até a próxima, Jana. Deixa eu chamar aqui o Fábio Piperno. Sua impressão sobre esse adiamento, o que isso significa? Será que é só questão de agenda da pauta mesmo? Ou os entendimentos podem mudar? Ou haverá o amadurecimento dessa questão, senhor Fábio Piperno? Sua análise. Bom, esse assunto ele não deve ser lá muito importante, porque ele vai sendo adiado. Peso, eu entendo a angústia, né, de muita gente que está envolvida nisso e que certamente pode perder privilégios,
porque são privilégios que tocam na parte mais sensível do corpo, que é o bolso, e, na verdade, tocam de uma forma muito dolorida, né? Porque, veja, não são poucos aí os dados recentemente publicados apontando que em várias cortes estaduais aqui no Brasil, os salários, os recebimentos líquidos de um magistrado, eles chegam a ultrapassar a média de R$100 mil por mês, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Quer dizer, é difícil a gente entender qual é o milagre da multiplicação de salários, considerando que existe no Brasil um teto constitucional. Veja, eu acho que só o fato de já existir um teto constitucional para isso já é uma tremenda desconfiança em relação ao que algumas categorias poderiam ser capazes de aprontar. Mas muito bem, já que existe o teto constitucional, que se cumpra. Então, aqui a gente está discutindo algo que eu acho vergonhoso, mas que expõe muito o caráter de uma parcela considerável da elite brasileira, nesse caso, a elite do funcionalismo. Não pode ser assim, e o pior, hoje mesmo eu vi uma entrevista aí, acho que todo mundo deve ter visto, de uma juíza, desembargadora, enfim, de algum outro estado e tal, ela reclamando que como é que um juiz teria que ser responsável por ter que custear até mesmo a alimentação dele, né? Não dá, né? A gente está falando da juíza que reclamou no STF na condição de advogada e ex-juíza, né? Ela era juíza, voltou a advogar, ou se tornou advogada e foi lá representar os interesses da classe no Supremo Tribunal Federal e fez esse tipo de crítica, né? Poxa, o juiz não tem nem café, se ele quiser café ele tem que comprar o café. O juiz de primeira instância ele não tem carro, como assim? O desembargador, o ministro tem carro. E é só o carro também, hein? E como que ele vai viver com os valores líquidos? Que isso a imprensa não fala, que líquido não é 40 e pouco, dá 25 mil mais ou menos. Como se 25 mil, Alan Gani, fosse um valor baixo, quando num país de salário mínimo de R$ 1.600, né? Pois é, na verdade é o seguinte, você fez uma escolha pelo setor público, ninguém te obrigou a ir para o setor público. Agora, é claro que, o que você ganha nessa escolha? Você ganha estabilidade. Por outro lado, você abre mão de uma maior remuneração que você poderia ter no setor privado. Só que no setor privado você corre mais risco, não tem estabilidade de emprego. Muito bem. No Brasil, essa lógica que eu trouxe aqui, que funciona no mundo inteiro, Koba, é o contrário. Você vai para o setor público, que tem estabilidade, e você também quer o quê? Uma alta remuneração. Então não dá, você não tem aí, né, para cada escolha tem uma renúncia. Pelo contrário, aqui você tem as duas coisas. E lógico, veja, a gente está falando já de um salário que é muito alto, mas isso não é suficiente, precisa ter lá o penduricalho. E assim, toda semana você abre o jornal, tem uma matéria assim, funcionário do STJ não sei de onde, funcionário do tribunal não sei da onde, não sei da onde. Todos os estados com uma remuneração bem acima da média, passando de R$100 mil. Então é claro que não dá para a gente falar de ajuste fiscal com o Poder Judiciário custando 160 bilhões de reais por ano, 1,6% do PIB, e sem contar também o efeito da sinalização, o efeito moral, porque fica muito mais difícil você cortar gastos e privilégios em outras áreas quando você tem um judiciário que custa muito caro. Ô Zé Maria Trindade, e essa possibilidade de um acordão aí entre os poderes? A Câmara com o STF, gerar ali uma regra de transição, uma conclusão no meio do caminho, nem tudo nem nada, algo ali que possa contemplar a todos os interesses. Você acredita nessa possibilidade? E outra coisa, isso teria a ver com o adiamento do julgamento? Existe essa possibilidade e esse é o caminho, eu não sei o tamanho desse acordo. Eu sempre digo, quando há um acordo por aqui, o povo é que perde, né? O serviço público, ele é questionado, ele está na vitrine e sempre foi assim. É só olhar músicas, marchinhas, aquela Maria Candelária que chega ao meio-dia e já quer ir embora, aquela Nestor, vou te pedir um favor, tudo depende da sua boa vontade. É preciso uma viração, Tunico, vou te pedir um favor.
Precisa uma viração para o Nestor, que está passando dificuldade. Quer dizer, isso aí é um emprego público, um pedido de emprego público, e o poeta fez uma música e assim por diante. Hoje não, o serviço público está profissionalizado, não é só estabilidade, tem aposentadoria integral, irredutibilidade de salário e um regime jurídico que protege muito o trabalhador do serviço público, que deve proteger, porque mexe com áreas sensíveis. E isso, o concurso estabelecido pela Constituição de 88 melhorou a qualidade dos serviços públicos, dos fiscais e assim por diante. Nós estamos falando, não estamos atacando o serviço público. O serviço público é muito bom, é necessário e vem se melhorando, por incrível que pareça. E eu atribuo ao advento do concurso público, que é disputado e seleciona os melhores. Mas encastelaram alguns ali, nas elites, que ganham mais, tem recebimento de R$700 mil. Tem gente somando salário e aposentadoria e pensão, quando o marido ou mulher morrem, deixa a pensão integral. Isso depende de cada estado, né? O salário integral para o parceiro. Isso é bom, mas só que todo mundo gostaria de ter isso, mas não tem como. Eu gostaria de ter essa segurança para minha mulher e da minha mulher para mim, mas é o serviço público que tem isso. E já tem um aparato muito bom, isso que eu te falei, estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral, que acabou agora através uma complementação através de um fundo de pensão, mas enfim, é muito seguro o serviço público. Agora, o que nós estamos falando de poucas pessoas, mas é necessário fazer esse limite. Por que isso não acontece? Porque no Senado e na Câmara, deputados e funcionários também extrapolam o teto. Tem funcionário ganhando 220 funcionários que recebem mais do que deputado e senador. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Temos advogados da União que ganham as sucumbências, uma nota, dinheiro demais, né? Mas como se ele tem um salário, redutibilidade salarial, aposentadoria, e ainda está as sucumbências, quer dizer, ele é advogado particular para ganhar isso, quer dizer, e um monte de coisa. Olha, os penduricalhos formam um cartel do horror. Assim, ajuda de custo, ajuda paletó, ajuda alimentação, ajuda a educação para o filho até 24 anos, plano de saúde, e vai juntando tudo. Quando não mora, veja bem, auxílio residência, quando o juiz é casado com a juíza, os dois recebem auxílio residência, para se ter uma ideia, né? Então foi somando um monte de coisa, e o que eu achei mais incrível nesse debate é que eles se sentem injustiçados. É falta da realidade. Isso ficou muito evidente quando o integrante do Ministério Público de Minas Gerais considerou um salário líquido de 23 mil miserê. Ele apanhou muito, né? Porque, gente, 23 mil reais não é miserê, né? Não é, vamos combinar. E é isso que o Alan falou, o serviço público é isso. Não dá para ficar rico, mas tem muita gente ficando rico no serviço público. Tem, e como tem gente ficando rica